Estou aqui para falar para toda essa gente que estão a falar mal da Ana Paula dos Santos. Estou aqui para desabafar a raiva que eu tenho. Para toda essa gente que estão a falar mal da Ana Paula dos Santos. Estou a trabalhar, mas desde ontem não estou a aguentar. Eu disse, não, eu tenho que falar. Não. Eu tenho que falar, não importa se estou a trabalhar. Ei! Lavam bem vossas bocas antes de falar dessa mulher. Lavam bem vossas bocas com a lexívia, com sabonete, com sabão, de qualquer coisa antes de falar da Ana Paula dos Santos. Ou porque não tão cedo? Porque toda a rapidez, querem tanto enterrar rápido assim José Eduardo dos Santos. José Eduardo dos Santos já morreu há 42 ou 41 dias. Primeiro ainda vocês vêm com isso, porque não morreu de veneno. Meu pai não morreu com causas naturais. Tem que levar meu pai para fazer para ver se de quem que morreu, tem que fazer autópsia. Fizeram tudo o que você queria. Tudo a rabugenta queria. Fizeram autópsia no teu pai. Deu que morreu causas naturais. Foram no julgamento para que não dá o corpo do teu pai na Ana Paula dos Santos. Mas o juiz viu uma filha que o pai ainda está no congelador. No lugar dela ou delas chorar o pai e se concentrar no caso que tinha, aí não fica aí nos mostrar os bumbos falsos e seios falsas. O vosso pai ainda quando está no congelador, ainda o destino dele final ainda não foi definido. Vocês ficam aí a se exibir nas redes sociais e nos mostrar o corpo. E hoje em dia vocês vêm nos fazer essa propaganda maligna falando mal da Ana Paula dos Santos. Uma mulher que aguentou o vosso pai, que não foi fácil. Uma mulher que entregou a juventude dela na mão do vosso pai. Tudo que aquela senhora aguentou no vosso pai, eu não suportaria. Quantos anos que viveram junto com o teu pai? Você lá, a dizer. Você já chegou a aguentar um homem mais de 10 anos? Você vai vir aqui e falar, porque essa mulher abandonou meu pai. Quantos homens você abandonou? Quantos homens que você abandonou? Você sabe o que é o casamento de verdade? Você sabe como aguentar um homem de verdade? Você já conseguiu uma vez aguentar um homem tanto tempo? Nem qualquer homem, o teu pai que tem filho espalhado no mundo. Até a pessoa pode dizer, olha, não vou comentar nada, vou fazer de conta que não estou a ver, não estou a ouvir. Mas você tem uma pessoa do sério. Sua rabugenta, você pensa que é só você que sabe falar? Ou você que sentia o amor do teu pai? O teu pai estava aí no aeroporto. No aeroporto para sair de Barcelona, onde que ele estava, assim, Barcelona, assim, onde que estava, para ir a Angola. Lhe acompanhaste no aeroporto. Também no aeroporto escreveu porque não, os filhos de José Eduardo dos Santos não podem acompanhar o pai dele no aeroporto. Quem acompanhou o vosso pai? No meio desses filhos ou filhas que estão a fazer confusão, quem acompanhou o vosso pai no aeroporto? No lugar de acompanhar o teu pai até no aeroporto, da casa mortuária até no aeroporto, você fica aí a fazer boi de confusão. Há quanto tempo você viveu na mesma casa com o teu pai? Quando o teu pai saiu no poder, começou doente, você foi cuidar do teu pai. Quem é de vocês que cuidou do vosso pai? E falei que não, olha, Ana Paula é a mulher mais odiada de Angola. Cuidando com vossas bocas, hein? É melhor vocês levar bem vossas bocas. Você sabe o que é aguentar José Eduardo dos Santos tanto tempo? Se vocês consideram José Eduardo dos Santos como pai da nação, a Ana Paula é a mãe da nação. Porque em toda a parte que ia José Eduardo dos Santos, a Ana Paula lhe acompanhava. E qual a campanha que a Ana Paula ficou em casa a fazer unha? Ia de cabine ao Cunene, sem falar fora do país, com o marido dela na mão dada. Suportando aquele senhor. Que é isso? Uma mulher que aguenta
tanto aquele homem. Em toda parte que ia, José Eduardo dos Santos, Ana Paula ia junto com ele. Aquela senhora, seja até para ver o futebol, ele acompanhava o marido. O marido que fica aí a fazer filho à toa. O marido que lhe traía, que lhe fazia coisas que nem você nem eu vamos suportar. Quem não sabe de tudo que passou aquela mulher? Quem não sabe? E vocês vão vir aqui para começar a fazer a campanha contra a Ana Paula dos Santos. Vocês são sérios? Fica aí a afinar português, porque não... Olha, não sou você que é angolana. E ninguém te proibiu voltar em Angola para cuidar do teu pai. Por que não vai? Se você não deve, por que teme voltar em Angola? Vai lá, vai chorar o teu pai. Quem de vocês que ficou tanto tempo com o pai dele quando o pai perdeu o poder? Ou porque não, só quando meu pai ficou doente e abandonou. Você sabe quanto tempo que ficou Ana Paula com o José Eduardo dos Santos? Que o José Eduardo dos Santos ficou doente. E ela estava aí aguentando aquele velho. Agradeçam a Deus. Pelo menos o vosso pai deixou vocês todas milionárias, com muito dinheiro, mais velhas, sabe se defender. Sabe quantos filhos que perderam seus pais tão jovens, que foram até os filhos dele não conseguiram nem terminar os estudos? Como os filhos do Filipinga Vitor, como o filho do Ganga. Sabe quantos? O vosso pai pelo menos foi com 79 ou 80 anos, viveu suficientemente e deixou vocês todos ricos. E fica aí a fazer mal campanha, porque não, tá, Ana Paula está ao lado do João Lourenço. Foi a Ana Paula que deu poder no João Lourenço. Não foi o vosso pai que deu poder no João Lourenço. A Ana Paula que colocou João Lourenço presidente da República. Não foi o vosso pai? Se o vosso pai tinha tanto medo assim do João Lourenço, ele poderia voltar em Angola. O vosso pai não foi se defender lá em Angola sozinho. Quem lhe matou em Angola? Então, o vosso pai morreu em Angola. Se o João Lourenço que lhe fez tanto mal, por que ele voltou em Angola para enfrentar João Lourenço? Hã? Vocês não viram que João Lourenço foi lhe visitar? Ele não abraçou João Lourenço? Se João Lourenço, que é ele que queria para matar o José Eduardo dos Santos, por que o José Eduardo dos Santos, com tanto espírito que ele sabia de tudo e ele via tudo, por que regressou em Angola? E por que abraçou João Lourenço? Estão aí tentando, criando coisas. Outra coisa está contra o João Lourenço e outra coisa está contra a Ana Paula dos Santos. Dizer, você que está a pagar pessoas para sujar a reputação da Ana Paula dos Santos. Me escuta aqui. Aqui fala Zizabela, mãe das famosas aqui nos Estados Unidos. Te falo, cuidado com a Ana Paula dos Santos, porque você não chega nem aos seus pés, mulher. Não chega nem aos seus pés. É você e todas que estão a fazer campanha maligna contra essa mulher. Eu não estou aqui para falar da política. Estou aqui para defender a mulher, porque eu sou uma das pessoas que defende a mulher. Não vem aqui me mostrar português, porque eu falo mais de 8 idiomas. Que isso? O vosso pai estava consciente. Por que o vosso pai não pediu o divórcio? Quando a Ana Paula supostamente lhe abandonou, por que não pediu o divórcio? Ele teve a força de vir se defender em Angola contra o João Lourenço. E por que não fez a entrada do divórcio em Angola? Por que não anulou o casamento? Se o vosso próprio pai que fazia a lei. Ele sozinho morreu com a aliança no dedo. Morreu casado com a Ana Paula dos Santos. Queira vocês como não, a Ana Paula dos Santos é a viúva de José Eduardo dos Santos. Ela merece por ter aguentado aquele velho tanto tempo. Vocês queriam o quê? O corpo do vosso pai para ficar toda a vida lá, em Barcelona, aonde que você, a filha, nem ia lá controlar o corpo dele, ia se exibindo, procurando homem nas redes sociais. Que isso? Cuidado com o nome da Ana Paula. Porque o vosso pai, se é verdade mesmo que não queria que a Ana Paula fosse a sua viúva, enquanto que ele estava ainda bem vivo, andou e viveu e foi com a força dele do corpo até em Angola, ele poderia fazer a entrada do divórcio. Tens um testamento onde que ele diz que não, meus filhos, se eu morrer, Ana Paula para não me enterrar, Ana Paula para não ser minha viúva, vocês que podem me enterrar. Tens um testamento disso, onde que vosso pai escreve que não quero Ana Paula perto do meu corpo quando vou morrer. Sua bucha. Todos que estão falando mal da Ana Paula dos Santos. Invejosas.
É só de aguentar um homem simples ainda é difícil. Imagina um homem com poder, que governou Angola durante 30 e tal anos, 38 anos. Sabe quantas mulheres de generais, mulher de coronel, mulher de doutor, de governador que estão a passar mal dentro de casa? Mulher angolana, mulher africana chora por dentro, morre por dentro por os homens egoístas. Homens que fazem filho aí fora, que pisam no orgulho da mulher. E aí essa moça aqui, essa senhora Ana Paula dos Santos, que aguentou no vosso pai, chegou no nível, ela começou a ter a beber para esquecer tudo que passou no lado do teu pai. O vosso pai fez a vida daquela mulher tão infeliz. Tão infeliz aquela senhora. Não conseguiu viver bem. Acabou com a vida dela. Foi o vosso pai que escolheu a Ana Paula para estar ao lado dela. Não foi a Ana Paula que escolheu o vosso pai. Ouviste? Vocês tinham vossas mães. O José Eduardo teve filho com muitas mulheres. Mas é a Ana Paula que ele escolheu para ser a primeira dama, para passar com ele o resto da vida. Queiram vocês como não. Se a vossa mãe fosse tão importante na vida do José Eduardo, se fosse melhor mulher mais que a Ana Paula dos Santos, seria ela a primeira dama. Seria ela a mulher que poderia terminar a vida com o José dos Santos. Se José dos Santos, com todos os defeitos da Ana Paula, escolheu ela para passar com ele 38, todo o resto da vida dele, da vida dele, é porque viu as qualidades que tinha a Ana Paula dos Santos, vossas mamães não tinham. Ouviste? Me ouviste? Me ouviste? Lava bem a tua boca. Você não chega nem os pés da Ana Paula dos Santos. Você a dizer, e todas que estão falando mal dessa mulher. Eu sou defensora da mulher. Estou aqui para defender aquela mulher que entregou a juventude dela num homem que tinha tanta diferença de idade, tanta diferença que poderia ser seu pai, que estava aí trabalhando. Se José Eduardo dos Santos é o pai da nação, hoje já, então Ana Paula dos Santos é a mãe da nação. Porque em toda a parte que ia teu pai, Ana Paula estava aí ao lado, ajudando, trabalhando com o seu marido. Se o teu pai fez tanto para Angola, então Ana Paula também fez. Ouviste? Porque atrás de um grande homem, sempre existe uma grande mulher. Então lava bem a tua boca para falar da Ana Paula dos Santos. Lava bem a tua boca. Eu tive que cortar o meu trabalho para vir rápido aqui para responder vocês todas de uma só vez. Hipócritas. Uma mulher que aguentou o vosso pai desde 91 até hoje, porque até hoje ela é a viúva. Queira vocês como não. Ok? Não, olha, só calcular de 91 até hoje, se eu não me engano, é 31 ou 32 anos. E que não é fácil. Mas, se falar porque não, quando meu pai saiu do poder, deixou meu pai. Então vamos falar de 91 até 2000, entre 17 ou 2018. São quantos anos de casamento? Quantos anos de casamento? 28 anos de casamento. 27 a 28 anos de casamento. Você pensa que isso é brincadeira? Você que nunca aguentou um homem tanto tempo, você pensa que isso é brincadeira? Aguentar nem qualquer homem, presidente da república, como teu pai. Um homem que hoje em dia estamos a descobrir tem filho em todo lado. Pergunta a tua mãe se o vosso pai foi melhor marido ou melhor namorado que lá. Pergunta a todas as vossas mães. Mas aquela mulher que vocês estão vindo aqui ofender, aguentou aquele senhor. Vocês estão a pensar que, porque abandonou José Eduardo quando estava doente, vocês pensam que em 28 anos que estavam juntos na mesma casa, José Eduardo Santos é a primeira vez que fica doente? Sabe quantas vezes que ficou doente à noite e a Ana Paula teve que levantar para lhe cuidar? Cada vez que ele tinha recaída, a Ana Paula estava aí. Vocês brincam de aguentar um homem como José Eduardo, que tem filho em toda a parte do mundo. Sua mão educada. Você não tem respeito a ninguém. Lava bem vossas bocas, todos que estão a fazer campanha contra Ana Paula dos Santos. Eu não estou aqui ainda para falar da política, porque nunca fui do MPLA e nunca fui do MPLA. Por um momento, eu não quero falar da política, vou defender uma mulher
que a Ana Paula dos Santos. Porque eu sou defensora da mulher. Que campanha que estão a fazer? Eu até pensei, olha, como vão tirar o Jesus Eduardo dos Santos da Barcelona até Angola, pensei que no aeroporto vou ver vocês, os filhos aí a despedir o pai, chorando o pai no caixão, despedir o pai até quando o pai vai subir no avião. Aí também vos proibiram para vocês não ir despedir o vosso pai para lhe mandar até no avião para ir para Angola. Aí também, no lugar de ir despedir o vosso pai, aonde vocês estavam? Na praia, tirando foto, comprando roupa barata para ensinar os seios. Dizer você nem é mulher para falar da Ana Paula dos Santos. Até que a mulher que eu posso falar, que olha, ela pode falar, é a tua irmã Isabel. Porque a bonitinha da Isabel, ela sim aguentou o marido dela até no último momento. Ela sim sabe o que é o casamento. Você não. Você não. Vamos perguntar no dois se você és uma boa mulher. Porque quem que está a pagar toda essa campanha, que está a pagar todas as jornalistas das redes sociais, para falar mal da Ana Paula, é você. É você. É você que está a pagar todos para falar mal da Ana Paula. Porque você está a tentar ver. Se você vai contra a Ana Paula dos Santos, vai deixar cair o presidente da Angola. Eu não estou nem aí para a vida do presidente, mas eu estou aí com a Ana Paula dos Santos. Porque se você continua apagando essa campanha, olha, eu também tenho tempo, tenho um Wi-Fi, porque eu vivo num país que tem Wi-Fi para falar. E vou te vestir. Vou te colar. Vou colar vocês todos que estão a fazer essa campanha aí. Vou vos colar. Ok? Porque às vezes a pessoa fica aí, não querer falar nada, vocês ficam aí abusando, até vai ressuscitar a pessoa como nós para falar. Que isso? Olha, para toda mulher angolana, toda mulher que aguentou muito nos maridos, escreve aí, Ana Paula, estou contigo. Todas as mulheres que gostam de mim, Mamá Bastar, escreve aí, Ana Paula, estou contigo. Todas as mulheres que me passaram a humilhação, as mamás zungueiras. Bonjour, fidèle internaute de www.elengiakomba.tv. Bonjour, bonsoir, Balandinho, soy à Elengiakomba, Congolaise TV. Belé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengiakomba TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, on va abonné, sur Elengiakomba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, à Elengiakomba Congolais TV, vraiment. Ramon Lazana, chaîne de ceux qui topo, il y a pas de JP Kiama, il boss des boss, il y a un danger. Donc, on va s'entendre au Lazaki. Ya boss na biso JP Kiama, nzambe na ngai. Ba boss bazali, ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, tu es mbote belé, na mon boss JP Kiama, on a rosa insaote. Donc on a quoi les katisana, napesi mon boss JP Kiama, boss des boss. Bonjour fidèle internaute de www.elengiakomba.tv. Bonjour, bonsoir, Balandinho, soy à Elengiakomba, Congolaise TV. Belé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengiakomba TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, on va abonné, sur Elengiakomba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, à Elengiakomba Congolais TV, vraiment. Ramon Lazana, chaîne de ceux qui topo, il y a pas de JP Kiama, il boss des boss, il y a un danger. Donc, on va s'entendre au Lazaki. Ya boss na biso JP Kiama, nzambe na ngai. Ba boss bazali, ba boss bazali.
JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Mbote belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir na ba abonné ba fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss, Babi JP Kiama. Bonjour, na bakubali na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ngamu la zana chaîne ça kitoko ya boss na JP Kiama ta ay boss des boss ya nyama ya danger. Donc ba samtalo la zaki. Bu ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.